Agora vem a reuniãozinha dos bolsonaristas moderados, Luciano Huck, Tarcísio Freitas, Campos Neto. Campos Neto é outra herança maldita do Bolsonaro, né? A gente se livra dele no fim do ano agora. O mandato de Campos Neto termina no fim desse ano, e é por isso que eu venho dizendo aqui que eu vejo um horizonte melhor para 25 e 26 aí, pessoal. Sem o Campos Neto no Banco Central, acho que a gente ganha um horizonte bom aí para respirar e quero ver a taxa de juros baixando aí para 4% em 2025. Para 4, 13,5%. Vamos ver, né? Porque depois de tudo que a gente teve aí dos debates do Lula, do Haddad, da Gleisi com o Campos Neto, o Lindbergh Farias, se a gente indicar, a gente que eu digo o governo popular, do presidente Lula, indicar um presidente do Banco Central e não conseguir baixar essa taxa de juros, não, né, Wilson? Aí não, né? Vamos conferir essa reunião aqui. Vamos ver o que saiu dessa reunião aqui do Luciano Huck com essa turminha aqui do bolsonarismo moderado, né? A figura que a gente conhece, que tira foto com um monte de gente. Ele tá aqui, olha. E depois apaga. E depois apaga, justamente. O Huck promove jantar da direita que pode organizar apoio da Globo ao Tarcísio. O homenageado, daqui a pouco a gente vai falar dele também, é o Roberto Campos Neto, que à frente do Banco Central está sabotando o governo Lula. Mas essa figura... A Globo por trás, né, pessoal? A Globo sempre por trás. A do Tarcísio, né? É a escolha da direita, Joaquim? É a escolha da direita. Tá? Tarcísio, preste atenção nele. Ele é do bolsonarismo, do pior do bolsonarismo. Tá? Não sei se é do Tarcísio, do próprio Huck ou até do Campos Neto, né? São 3 nomes aí do bolsonarismo. Violência policial. Mas ele não fala como o Bolsonaro fala, isto é, ele é um pouco mais comedido ali, mas a prática é a mesma. E ele agrada essa extrema-direita porque ele é o agente que transfere o patrimônio do povo para o patrimônio da elite. Então, a privatização. Tá? É ele que foi o coordenador da privatização toda lá do governo do Bolsonaro, e a grande obra dele aqui qual é? Transferir para mãos privadas uma empresa que funciona bem, uma empresa que é lucrativa, e claro, vai fazer isso para que essa elite ganhe dinheiro, e é o que agrada Banco Itaú, que por sua vez é extremamente conectado ao Luciano Huck, o Luciano Huck é conectado ao Banco Itaú, que são esses que ficam esperando oportunidades de negócios para ganhar muito dinheiro. Então o Tarcísio é perigosíssimo porque, ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele também promove as ações que são de barbárie na sociedade. O enfrentamento do crime com a morte de inocentes, com a morte de pessoas cuja vida para a elite nada vale, que são aqueles pretos pobres na periferia, às vezes pretos, muitas vezes pretos, na maioria às vezes pretos. Mas é o que faz o Tarcísio. E o Luciano Huck... Chacina lá da Baixada Santista, né? Nunca esquecer. Huck, hoje, claro, que ele promove o jantar e reúne o Tarcísio, porque o jantar é com quem? É com também o agente que garante o dinheiro para uma minoria no Brasil, através de uma remuneração injustificada do serviço da dívida. Como é feito isso? Com a taxa básica de juros, que é a Selic. É ela que define quanto o governo vai pagar pelos seus papéis. Pelos papéis, as pessoas tomam dinheiro, assim no Brasil, assim nos Estados Unidos, assim em muitos países. E você financia, a dívida é financiada. E as pessoas compram, e o governo, por conta da ação do Campos Neto, que é o que sobrou do bolsonarismo, aí 2 anos que vamos ter dele, né? Do bolsonarismo, ele faz isso. Ele transfere essa renda do povo, do orçamento público, para uma minoria. E é claro que são todos esses que ganham dinheiro do Brasil de maneira parasitária, e o Huck, ele é um garoto propaganda disso, porque é o principal estrela, talvez a principal estrela de uma empresa, de uma emissora que cresceu na ditadura, que cresceu muito na ditadura, na verdade nasceu na ditadura. O Campos Neto é o preposto do rentismo, né, pessoal? Isso que o Joaquim está falando aí, que ele transfere o dinheiro que deveria ir para o povo, para os rentistas, para os banqueiros. Existe um dado assim, ó, pessoal, cada 1% na taxa de juros, cada 1% que ela sobe ou que ela cai. Quando
quando a taxa de juros sobe 1%, o governo federal tem 40 bilhões a menos para investir no orçamento. São 40 bilhões que ele tem que jogar no serviço da dívida. E, consequentemente, quando cai 1%, são 40 bilhões a menos no serviço da dívida e a mais no orçamento federal, com verbas para saúde, para educação. Então, cada 1%. Vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó, pessoal. A taxa Selic hoje está em 10 ponto alguma coisa. Não vou dizer o número certo aqui que eu vou errar. Não sei se é 10,50, 10,75. Ela poderia estar, pessoal, em 4%. Digamos que ela esteja em 10%, tá? Ela poderia estar em 4%, tranquilamente, porque a nossa inflação não chega a 4%. Ela está em 13 e alguma coisa, 13,70, 13,80. Então, imagina aqui, ó, pessoal, a taxa Selic caindo 6%, de 10 para 4. São 240 bilhões a mais nos cofres da União. 240 bilhões a menos nas contas dos rentistas, dos banqueiros. Bom, né, pessoal? Bom, né? A gente precisa tirar o Campos Neto de lá e ele sai agora. Ele sai no fim do ano, em dezembro acaba o mandato dele e o Lula nomeará o próximo presidente do Banco Central. Então, assim, expectativa boa para 25, 26 e, assim, será uma grande decepção para mim se o indicado por Lula não reduzir essa taxa Selic já em janeiro ou fevereiro de 2025 para esse patamar que eu digo de 4%. Esse é uma ditadura, o caso da Globo, o Grupo Globo é um pouco mais antigo. E também ele é parasitário, quando você percebe que todo o crescimento da Globo se deu em função do tratamento especial que recebia da ditadura. Que a ditadura, há textos sobre isso, mensagens, telegramas sobre isso, e que falava que a Globo recebia favores especiais. Eram os favores especiais porque a Globo era considerada, naquela ocasião, um fator de segurança nacional. Quando ela fez o Jornal Nacional, fez a transmissão, começou a fazer via satélite. Foi a primeira que fez, em rede nacional. Então, uniformizando um discurso, acabando com os regionalismos naquela ocasião, as notícias regionais, fazendo aquele Jornal Nacional que havia naquela ocasião em rede. Você não consegue no Brasil explicar a ditadura sem a participação da Globo. E o que nós temos do Bolsonaro é uma continuidade daquele projeto da ditadura. O que nós temos no Campos Neto é a continuidade. Você fala como? É a proteção do grande capital no Brasil. Eu usei uma expressão aqui uma vez e reafirmo que o bolsonarismo, na verdade, ele é um produto de um projeto militar, de um poder militar. E usei aqui a expressão de que, na verdade, as Forças Armadas, em muitas ocasiões, se comportam como milícia do grande capital. Neste momento, deram um tempo. Sob a liderança do Lula, deram um tempo, estão fazendo um trabalho bom lá no Rio Grande do Sul, mas tem que sempre ficar observando que a elite tem os seus instrumentos, ela tem os seus agentes, ela tem as suas instituições. Forças Armadas são uma, TV Globo outra, e o Luciano Huck, ele é a cara, no caso da própria TV Globo, e desta elite, porque está conectada a esse poder, que é o poder do financeiro, no caso, que por sua vez é protegido pela milícia do grande capital, que são as Forças Armadas. Então, esse encontro de ontem, ele é a festa da elite, uma festa, é um número pequeno, pelo que a notícia que se tem, 15 pessoas participaram, tinham jornalistas da emissora, jornalistas da Globo, o Roberto Campos Neto, é claro que isso é uma homenagem, é quase que um agradecimento pelos serviços prestados, porque em 4 anos... E aquele papo de Banco Central autônomo e independente, hein, pessoal? O Campos Neto aí em Convescote, aí em jantarzinho, com a Rede Globo, com os rentistas, com o governador da extrema-direita. O Eduardo Leite só não estava lá porque está envolvido aqui nas enchentes, né? E aí, como é que fica a história do Banco Central autônomo e independente? Com essa taxa de juros, a concentração de rendas no Brasil aumentou, porque é muito tranquilo você deixar dinheiro com uma inflação a 4%, 3 e pouco, 4%, e você ser remunerado a taxa hoje de 10,5%, né, mais ou menos, tá, 10,5%. Olha só a diferença que tem, e essa diferença como ela significa concentração de rendas, porque tira o dinheiro do poder público e vai para, do caso do orçamento público, e vai para as mãos privadas. Então é um agradecimento, é uma festa, aquele banquete seleto do grupo pequeno que sempre mamou nessas tetas generosas do Brasil. E eu quero aproveitar até para cumprimentar aqui que se tornou membro, que é o João Goulart,
eu creio que seja o filho do João Goulart, e o João Goulart que foi vítima de toda essa estrutura de poder no Brasil que tem Luciano Huck hoje como o garoto propaganda. Ele é a cara. Ele ganha muito bem remunerado por isso, mas ele é a cara e promove esses encontros que é, na verdade, para jogar foco naqueles que estão sendo treinados, vamos chamar assim, para tentar tirar mais uma vez do centro do governo, né, um projeto de inclusão social, que é o que o Lula faz, que sempre fez. É um projeto de inclusão social, esse é o projeto do Lula, esse é o projeto PT. É o projeto PT. Tá aí, boa análise do Joaquim Carvalho, né? É um jornalista que eu gosto muito aí, tem um trabalho forte na Lava Jato, tem documentários, a questão do Adélio lá, da fakeada, né? Ele foi lá, entrevistou a mãe do Adélio, é um cara importante aí do jornalismo brasileiro, né? Não digo nem de jornalismo progressista, jornalismo investigativo, né? Do cara que vai a fundo. Ele que trouxe o Tony Garcia lá na questão da Lava Jato, né? Então é um cara que eu gosto muito de ouvir, de trazer aqui no canal.